Seja bem-vindo à 155ª aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que caiu na FUVEST São Paulo, que diz: se alfa é um ângulo tal que 0 é menor que alfa, que é menor que π sobre 2, e seno de alfa é igual a A, então a tangente de π menos alfa é igual a... Alternativa A, menos A sobre a raiz quadrada de 1 menos A ao quadrado. Alternativa B, A sobre a raiz quadrada de 1 menos A ao quadrado. Alternativa C, raiz quadrada de 1 menos A ao quadrado sobre A. Alternativa D, menos a raiz quadrada de 1 menos A elevado ao quadrado sobre A. Ou alternativa E, 1 mais A ao quadrado sobre A. Qual dessas alternativas corresponde à tangente da diferença de π menos alfa? Bom, antes de responder a esta pergunta, eu vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir através desta conta, ou através deste Pix, ou através do Apoia-se, cujo link estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui, para responder isso, primeira coisa que eu vou fazer, vou destacar aqui a minha expressão, tangente de π menos alfa. Depois, eu vou lembrar do quê? Que tangente é seno sobre cosseno. Tangente de qualquer arco, de qualquer soma, de qualquer diferença é seno sobre cosseno. E vou aplicar isso aqui. Então, a tangente de π menos alfa vai ser igual ao quê? Seno de π menos alfa sobre cosseno de π menos alfa. Agora, observe, eu tenho aqui uma diferença. Eu tenho o seno de uma diferença e aqui também o cosseno de uma diferença. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade do seno da diferença e do cosseno da diferença. Então, eu vou ter isso aqui, seno da diferença. Seno de A menos B é igual a seno de A vezes cosseno de B, menos seno de B vezes cosseno de A. Cosseno da diferença. Cosseno de A menos B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B. Então, aplicando o que eu tenho aqui, eu vou ter isso, aplicando o seno da diferença a seno de π menos alfa. Eu vou ter seno de π vezes cosseno de alfa, menos seno de alfa vezes cosseno de π. Observe aqui, meu A aqui é π, meu B é alfa. Então, aplicando o seno da diferença a seno de π menos alfa, eu vou ter isso aqui. Agora, aplicando o cosseno da diferença ao cosseno de π menos alfa, vai ser o quê? Cosseno de π vezes cosseno de alfa, mais seno de alfa vezes seno de π. Qual é o próximo passo? Simples, gente. O próximo passo é lembrar disso aqui, do ciclo trigonométrico. Lembrar, que π é o valor em radiano do arco de 180 graus. Então, para resolver ali o exercício, eu tenho que lembrar o quê? Qual é o seno e o cosseno do arco de 180 graus? Qual é o seno e o cosseno do arco que vale em radiano? Π. Se você não tiver isso de cabeça, o que você vai fazer? Desenhe o ciclo trigonométrico. Trace a abscissa x e a ordenada y do plano cartesiano no centro do ciclo trigonométrico. E marque no centro aqui do ciclo trigonométrico, 0. E no extremo direito aqui em x, 1 positivo. No extremo esquerdo aqui do ciclo trigonométrico, em x, menos 1. No extremo superior aqui em y, 1 positivo. No extremo inferior, menos 1. E depois marque os ângulos, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. E lembre-se, π é o valor em radiano do arco de 180 graus. Portanto, eu quero saber o quê? Qual é o seno e o cosseno de 180 graus, que vale π radiano. E seno é o quê? É o valor de y no ponto que o arco se encontra. Cosseno, valor de x no ponto que o arco se encontra. Então, basta você chegar aqui neste ponto, que é onde se encontra o arco de 180 graus, que vale π, e lembrar, caramba, quanto vale x neste ponto? X aqui é menos 1. Então, cosseno aqui é menos 1. Quanto vale y neste ponto? 0. Então, seno deste ponto aqui, que é onde está o arco de 180 graus, que vale π, é 0. Com isso, você traz para cá. Então, você tem aqui, seno de π vezes cosseno de alfa. Vai ficar o quê? 0 vezes cosseno de alfa. Menos seno de alfa vezes cosseno de π. Quanto vale cosseno de π? Menos 1. Então, vou ter o quê? Menos seno de alfa vezes menos 1.
Embaixo tem aqui, ó, cosseno de π vale menos 1, vezes cosseno de alfa, mais seno de alfa vezes seno de π, que vale 0. Seno de alfa vezes 0, 0. Menos 1 vezes cosseno de alfa, menos cosseno de alfa. Então, vou ter o quê? Menos cosseno de alfa mais 0. Em cima, aqui, eu vou ter o quê? Ó? 0 vezes cosseno de alfa, 0. Seno de alfa vezes menos 1, menos seno de alfa. Então, eu tenho 0 menos seno de alfa. Este sinal negativo aqui, ó, representa que tem o quê? Menos 1 multiplicando aqui. Menos 1 vezes menos 1. Não, menos 1, né? Vezes menos seno de alfa. Corrigindo, gente, ó. Menos 1 vezes menos seno de alfa dá o quê? Mais seno de alfa. Então, 0 mais seno de alfa, seno de alfa. Então, tem o quê? Seno de alfa sobre menos cosseno de alfa. Agora, o enunciado diz aqui, ó, que seno de alfa é igual a A. Então, eu vou substituir aqui, ó, seno de alfa por A. Então, vou ter A sobre cosseno de alfa. Só que menos A sobre cosseno de alfa. Por quê? Ó? Eu tenho seno de alfa sobre menos cosseno de alfa. Então, esse sinal negativo aqui, ó, vou botar aqui, ó, menos A sobre cosseno de alfa. Por quê? Positivo dividido por negativo, negativo. Então, vai ficar menos A, menos, né, A sobre cosseno de alfa. Agora, quanto vale cosseno de alfa? Para achar o valor do cosseno de alfa, eu vou ter que recorrer, ó, à relação fundamental da trigonometria, que diz o quê? Ó? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Pega esta relação e eu vou relacioná-la o quê? Com o ângulo alfa. Por quê? Porque esse x aqui significa um ângulo qualquer. Ó. Isso aqui, ó, seno ao quadrado de qualquer ângulo mais o cosseno ao quadrado de qualquer ângulo é igual a 1. Então, ó, pegando um alfa como sendo este ângulo, eu vou ter seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Isolando cosseno ao quadrado de alfa, eu vou ter o quê? Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Pegando essa potência aqui, ó, passando para o outro lado, o que ela vai virar? Raiz quadrada. Então, vou ter, ó, cosseno de alfa é igual ao quê? A raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de alfa. Agora, quanto vale seno de alfa? Seno de alfa vale A. Mas eu tenho que lembrar que o seno aqui está elevado ao quadrado. Se seno de alfa vale A, seno ao quadrado de alfa vai valer o quê? A ao quadrado. Então tem que cosseno de alfa é igual ao quê? A raiz quadrada de 1 menos A elevado ao quadrado. Portanto, eu tenho o quê? Que a tangente de π menos x é igual a seno de alfa sobre menos cosseno de alfa. Isso é igual ao quê? A menos A sobre cosseno de alfa. Isso é igual ao quê? A menos A sobre a raiz quadrada de 1 menos A elevado ao quadrado. Portanto, a alternativa correta aqui deste exercício é o quê? É a alternativa A. Esta aqui é a resposta correta. Bom, gente, eu encerro esse vídeo por aqui. Caso vocês tenham gostado deste vídeo, esqueça de deixar aí o like de vocês. E caso vocês tenham gostado deste canal, inscreva-se, tenham bons estudos e até os próximos vídeos.